Nós hoje vamos começar com a nossa roda de conversa. Eu sou a Indiane, vou fazer minha audiodescrição para vocês. Eu tenho aproximadamente 1,56 m, cabelos nos ombros, baixa, né? 1,56 m, cabelos nos ombros, e estou vestindo a blusa branca do serviço social. Basicamente é isso. A nossa roda de conversa tem como objetivo aprofundar as discussões sobre os direitos humanos das pessoas com deficiência, abordando temas como inclusão, acessibilidade, educação, legislação e políticas públicas. A dinâmica será conduzida por nós 6, acadêmicos do curso de graduação em Serviço Social, em Assistência Social, da Universidade de Vassouras. Cada um responsável por um tema específico, com perguntas e comentários direcionados ao entrevistado, o doutor Kemel, advogado com vasta experiência na área dos direitos humanos e da pessoa com deficiência. O doutor Kemel é uma pessoa com deficiência visual, advogado, mestre e bacharel em Direito, especialista em advocacia civil, pós-graduando em Ciências Penais e Segurança Pública, graduando em Engenharia de Software e participante do Programa de Residência Jurídica do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ufa, até cansei. Primeira rodada, eu começo. Doutor Kemel, bom dia. Quais são as principais leis que protegem os direitos das pessoas com deficiência no Brasil hoje? Bom dia, pessoal. Bom dia, Indiane. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite e fazer uma audiodescrição. Eu sou um homem branco, já de idade média, tenho cabelo castanho, já com alguns fios brancos, uma barba ralinha branca. Estou usando óculos escuro, um paletó cinza, uma camisa preta e uma gravata cinza. Então, queria agradecer também o convite da turma, da universidade, do professor Robson. Mandar um abraço para todos. Bom, pessoal, com relação à legislação sobre as mais importantes, né, porque existem muitas leis a respeito das pessoas com deficiência, né, que trazem direitos e garantias. Mas eu posso dizer que uma das mais importantes, eu trouxe 4 leis aqui, por exemplo. Primeiro, o ECA, por exemplo, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 1990. Naturalmente, é um estatuto para crianças e adolescentes, mas tem um capítulo específico para pessoas com deficiência. Então, as crianças e adolescentes com deficiência têm nessa legislação dispositivos que amparam a questão do estudo, do trabalho, de participação na sociedade, né? Esse é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra lei interessante, muito importante também, é a lei de cotas, que é a Lei 8.213. Na verdade, é a lei, né, conhecida como a Lei de Previdência Social, né, os planos de Previdência Social, mas especificamente essa Lei 8.213, que é de 1991, no artigo 93, ela estabelece cotas para empresas e órgãos públicos para contratação e readaptação de pessoas com deficiência. Tem, por exemplo, uma tabelinha que, a partir de uma empresa com a partir de 100 funcionários, ela tem que ter pelo menos 2% de pessoas com deficiência, e empresas com mais de 1.000 funcionários até 5%. Então, entre 100 e 1.000 funcionários, varia de 2% até 5%. Uma outra legislação que também é super importante para as pessoas com deficiência é a LBI, que é a Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão. Isso aqui, praticamente todos os dispositivos são importantes. Começa pela definição do que é uma pessoa com deficiência, os princípios, quais são os direitos, fala sobre questões de educação, de trabalho, de acessibilidade, de inclusão. Esse é o nosso estatuto, né, da pessoa com deficiência. E, finalmente, entre as 4 leis mais importantes que eu posso citar, tem, naturalmente, a nossa Constituição Federal de 1988. Acho que vocês sabem, né, nós estamos na 7ª Constituição, desde a fundação do Brasil, em 1822, quando foi instituída. O Brasil se tornou a independência do Brasil, né, de 1822, a primeira Constituição de 1824, a Constituição Imperial. E nós estamos nessa Constituição de 1988. Eu posso citar aqui alguns artigos interessantes da Constituição, por exemplo, o artigo 5º, né, que inaugura o título 2º da Constituição, que fala sobre os direitos e garantias fundamentais, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de nenhuma espécie, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos, né, inclusive a igualdade,
E já no inciso 1º fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, você vê que só no caput, no primeiro inciso, já fala em igualdade 4 vezes, né? Outro dispositivo interessante da Constituição é o artigo 7º, que trata das normas de trabalho, né? Os direitos do trabalhador. No inciso 31, fala que todas as pessoas são iguais, não pode haver distinção de nenhuma espécie entre homens, mulheres, raça e pessoas com deficiência, por exemplo. Um outro artigo interessante da Constituição que é bom citar é o artigo 23, que fala sobre as competências, né? Que é competência comum entre o município, o Estado e a União de cuidar das pessoas com deficiência. Um outro artigo interessante é o artigo 37, eu vou falar rapidamente, né? Que fala sobre a participação de pessoas com deficiência em concursos públicos, né? Que isso é assegurado. E, por exemplo, um artigo muito importante, inclusive para as pessoas que cursam serviço social, é o artigo 208. Eu vou até deixar isso aqui como um dever de casa, vamos dizer assim, para depois vocês lerem, quem puder pegar a Constituição, e ler o artigo 208, que fala especificamente sobre o serviço social. E, para finalizar, o artigo 227 também da Constituição, que diz que é obrigação da família, da sociedade, da União, dos estados e municípios, resguardar e garantir os direitos das pessoas com deficiência. Então, essas são as legislações assim mais importantes sobre a pessoa com deficiência que nós temos no Brasil. Muito obrigada, doutor Kemmel. Soraya? Bom dia, doutor Kemmel. Aqui é a Soraya. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa de 1,59 m, eu sou morena, eu tenho cabelos em cima dos ombros, tá? Estou usando um batom claro, um brinco e estou de óculos escuro. Eu sou PCD visual total. Doutor Kemmel, eu gostaria de saber como o conceito de inclusão se aplica à vida das pessoas com deficiência. Oi, Soraya, bom dia. Olha, uma pergunta muito interessante. Por exemplo, o conceito de inclusão, em certa medida, ele se confunde para algumas pessoas, se confunde um pouco com as questões de acessibilidade, né? Mas ela tem uma grande diferença. Por exemplo, inclusão para pessoa com deficiência é você poder participar em todas as esferas da vida social, né? Em todo, por exemplo, no trabalho, no estudo, educação, lazer, cultura. Isso aí transcende as questões de acessibilidade, né? Inclusão é você participar efetivamente da vida social, né? Da vida política, você está incluído, né? Como o próprio nome diz. Então, por exemplo, está muito além de uma questão de barreira, de uma questão que não somente, né? Que inclui também, mas está, por exemplo, uma escada, não tem rampa para um cadeirante, não tem um piso tátil, não tem uma informação em braille, um corrimão, por exemplo, numa escada. Então, a questão da inclusão para a pessoa com deficiência tem mais essa conotação assim, de você poder participar com efetividade, com segurança, com autonomia, em todas as esferas, né? Todos os níveis, todas as dimensões da sociedade. Esse é o conceito assim, mais explícito da inclusão. Sim, obrigada. Lu? Bom dia, doutor Kemmel, bom dia aos colegas. Vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Luciana Serpa, eu tenho a pele clara, cabelo cacheado na altura dos ombros, estou usando um brinquinho de argola, uso óculos, uma camisa do Serviço Social na cor vinho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação do senhor, dizer que estamos muito honrados em tê-lo aqui com a gente nessa manhã. E eu queria saber sobre acessibilidade. Doutor Kemmel, como garantir acessibilidade nos serviços públicos e privados, incluindo os espaços de assistência social? Oi, Luciana, bom dia, muito obrigado. Bom, a questão da acessibilidade, para a gente garantir, inclusive em espaços públicos e sociais, primeiro é importante a gente observar as leis vigentes, né, no país, especialmente a LBI, que traz várias diretivas, né, de como você deve ser as questões de acessibilidade, de inclusão, as questões em escola, por exemplo, lazer, educação, trabalho,
Isso aí essa questão é primordial, né? De você observar a legislação. Em segundo ponto, eu posso comentar a respeito de, por exemplo, os projetos já nascerem inclusivos, né? Então, se você vai construir um prédio público, uma escola, um equipamento público, um hospital, algum local que seja de frequente, pessoas, né, do público frequente, é importante, desde o início, esse projeto já ser pensado de forma inclusiva, porque é muito mais fácil, muito mais barato, você já desde o início, já programado, do que depois você ter um prédio, como acontece aqui em Saquarema, né? Nós estamos em Saquarema, tem muitos prédios antigos aqui, e às vezes você tem questões de tombamento do patrimônio público, que você não pode mexer, não pode fazer uma rampa. Então, isso aí é um negócio que é muito complicado. Outra questão importante também é a capacitação dos profissionais. Essa capacitação tem que ser contínua e efetiva, né? Porque ninguém nasce sabendo, né, lidar assim. Eu mesmo perdi a visão depois de adulto e eu não conhecia muito, assim, não conhecia, na verdade, pessoas com deficiência, né? Então, essa capacitação, que deve ser contínua, é super importante. Outra questão também essencial é, assim, a inclusão, a participação efetiva em todos os assuntos que tenham referência, né, que tenham a ver com a pessoa com deficiência. Tem até um brocado do meio, né, das pessoas com deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Então, é muito mais fácil para uma pessoa que tem deficiência dizer o que é melhor para ela, o que você precisa, como é que precisa ser uma escada, um corrimão, um piso tátil, uma rampa, alguma coisa assim, do que uma pessoa que não tem deficiência, né? Não que ela não tenha um lugar de fala, por exemplo, mas, naturalmente, quem tem a deficiência, ela sabe melhor das suas necessidades. E, por último, é importante também a fiscalização do cumprimento da lei e desses princípios, né? Então, porque não adianta a gente ter uma lei e as pessoas estarem capacitadas e não haver fiscalização para o cumprimento dessas normas. Muito obrigada, doutor Kêmio. Bom dia, doutor Kêmio. Eu sou a Maria, sou uma mulher de estatura alta, tenho 48 anos, cabelos e olhos pretos. Tá? Estou usando uma camisa branca do serviço social. E sobre a educação da pessoa com deficiência, eu gostaria de saber qual a importância da educação inclusiva para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Então, Maria, poxa, bom dia, muito obrigado. Assim, é essencial essa questão da educação inclusiva, né? Porque, assim, primeiro que a gente tem que promover a inclusão, como a gente já falou, né? Então, muitas vezes a pessoa, por exemplo, tem um transtorno do espectro autista, ou é pessoa com deficiência visual, ou pode ser um cadeirante, um surdo. Então, se você não tiver incluído junto com todas as pessoas, porque nós vivemos numa sociedade, né? Não existe um mundo, o mundo da pessoa com deficiência, o mundo da pessoa obesa, o mundo da pessoa idosa. Na verdade, o mundo é um só, estamos todos juntos. E isso aí que é interessante, né? Essa diversidade, essa pluralidade, né, de pessoas e de situações. Porque nada mais é, por exemplo, uma deficiência do que uma diversidade funcional, né? É bom a gente ressaltar também que a deficiência não é uma doença, né? É uma diversidade funcional. Eu não sou doente, eu sou cego, é diferente. Então, por exemplo, essa participação, essa inclusão escolar é importante, porque, afinal, é por meio da educação que as pessoas se formam, né? Você prepara uma pessoa para o trabalho, para interagir com a sociedade, né? E através do trabalho que você traz dignidade para a pessoa ter o seu próprio sustento. Então, essa questão da educação inclusiva é essencial, né? De estar todo mundo na mesma sala. Existem algumas controvérsias, né? Algumas pessoas que talvez não concordem muito bem com essa questão, mas isso é essencial, essa inclusão, né? Estarem todos presentes. Eu lembro, eu fiz um curso, né? Quando eu perdi a visão, que eu fui me readaptar, eu fiz um curso no Senai para aprender a usar o computador. E eles têm uma metodologia excepcional, que é justamente todo mundo junto. O material é adaptado para você. Se você é cadeirante, você vai ter uma condição ali que facilitar o teu acesso. No meu caso, pessoa com deficiência visual, todo o material era preparado para uma pessoa cega. Então, se tinha imagem, tinha descrição da imagem. Se tinha uma fórmula matemática, alguma coisa, era aquilo explicado de uma forma que você pudesse entender sem depender da visão.
Então, essa questão da inclusão escolar, eu acho que é essencial, né? Porque, afinal de contas, é por meio da educação que a gente transforma as pessoas. Obrigado, doutor. Bom dia, me chamo Karine, tenho 23 anos, sou branca, tenho cabelo com mechas louras, estou com uma blusa preta escrito serviço social e com uma bermuda cinza. Então, doutor Kemer, eu tenho uma pergunta. De que forma a sociedade pode promover e proteger os direitos humanos das pessoas com deficiência? Então, Karine, bom dia, muito obrigado. Pois é, ó, direitos humanos é uma questão assim, muito ampla, né? Nós estamos justamente numa disciplina de direitos humanos, é essencial, naturalmente, essa promoção. Então, quando a gente fala em direitos humanos, a gente pensa logo assim, né? Eu não sei se vocês têm, talvez já pensaram nisso, né? Qual seria a diferença entre direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais? Aparentemente pode parecer a mesma coisa, né? Mas, por exemplo, direitos do homem, que a gente tem uma disciplina no direito, quem estuda direito, que é o direito natural. A gente diz que é um direito que ele é concedido por Deus. É o direito à vida, direito à liberdade, direito à dignidade. Isso é um direito do homem, por exemplo. Mas em que medida o direito do homem ele se difere dos direitos humanos? Os direitos humanos são todos os direitos do homem, ou de um direito fundamental, que estão expressos em tratados e convenções internacionais. Se é um direito do homem, ou um direito fundamental, que está tratado, né, está estabelecido em uma convenção ou um tratado internacional, isso é um direito humano. E o que é um direito fundamental? São os direitos humanos ou direitos do homem que estão presentes numa Constituição de um país. Então, por exemplo, por isso que você vê lá o artigo 5º, se você pegar a Constituição e ver lá, título 2º, inaugura o capítulo de direitos e garantias fundamentais. Por que não fala direitos humanos, né, e fala direitos fundamentais? Essa é a questão da diferença entre direitos do homem, direitos humanos e direitos fundamentais. Aí, para você promover essa questão dos direitos humanos na sociedade, primeiro é a conscientização, né, a eliminação de barreiras, né, a aceitação e valorização da diversidade. Isso aí são os pontos que eu posso citar aqui como, por exemplo, importante para essa valorização dos direitos humanos, né, como a gente conhece. Você pode repetir a pergunta, Diogo, por favor? Posso sim. Seria qual o papel da sociedade civil na formulação e implementação de políticas públicas para as pessoas com deficiência? Ah, entendi. O papel da sociedade civil na implementação de políticas públicas. Bom, é essencial, né? O papel da... das pessoas com deficiência. Pode cortar o microfone aí, pessoal, que está vazando um áudiozinho de fundo. Então, assim, o papel da sociedade é essencial, né? Por meio de fiscalização, de participação, né? A sociedade civil, por meio de suas organizações, por exemplo, uma organização não governamental, uma entidade de classe, por exemplo, que pode participar de eventos, né? Participar, por exemplo, aqui em Saquarema nós temos o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, então é um órgão que faz uma interface com o poder público. Então, essa participação nesses conselhos, isso é interessante. No caso, a mobilização social, né, para as pessoas poderem defender esses direitos e promover a educação inclusiva, né, como é que você lida com as pessoas, as pessoas com deficiência, para você poder tornar o cotidiano mais inclusivo, mais acessível. Então, essa participação popular, especialmente da sociedade civil, ela é essencial nessa questão das políticas públicas, inclusive, ao final, para cobrar e para fiscalizar o cumprimento desses dispositivos legais, né, que podem ser implementados, ou essas políticas públicas. Então, isso aí, a participação da sociedade é essencial, né, para a promoção dessas políticas públicas. Beleza, obrigado, Kemer. Doutor Kemer, só pode me responder mais uma pergunta, por favor? É a Soraya que está falando, tá? De que forma a sociedade pode contribuir para melhorar a inclusão, a vida das pessoas com deficiência? Pois é, já mais ou menos linka com a pergunta anterior, né? Interessante essa pergunta. Por exemplo, como é que eu posso contribuir, eu, sociedade, para a implementação, né? Ou para o fomento das políticas de inclusão?
Primeiro é o seguinte, é combater a discriminação, combater o preconceito, né? a superproteção, como eu diria, a infantilização, né? Às vezes tem gente que chega para uma pessoa com deficiência e fala como se ela fosse uma criança, né? Isso acontece comigo às vezes. Ou você super protege, não, senta aqui, pode ir. Eu falei, não, estou bem, eu estou em pé, não, mas pode sentar, o senhor não quer, vem para cá, sai daqui, tipo assim, uma super proteção, isso em algumas medidas pode atrapalhar. É a questão também da valorização da diferença, né, e do reconhecimento da diversidade. As pessoas não são iguais, e isso é legal, essa diversidade, né? A sociedade é plural, as pessoas não são iguais. E isso não tem problema nenhum, né? Como eu falei, a deficiência não é uma doença, né? A gente, também se fosse, também não seria problema, o fato que não é. Você vê, por exemplo, o CID, né, que é a classificação internacional de doença, quem é pessoa com deficiência sabe, né? Ou tem outras deficiências, outras doenças, existe um código CID. E se você perceber, hoje tem o código CIF, que é a classificação internacional de funcionalidade. Por isso que eu falei que a deficiência, ela não é uma doença, ela é uma diversidade funcional. Você tem uma diversidade funcional, mas não é, por exemplo, que porque eu perdi a visão, que eu vou viver nas trevas, né? Não é porque a pessoa, de repente, perdeu a capacidade de se movimentar, que ela vai se tornar uma pessoa incapaz. Ou, pelo menos, se você perdeu um dos sentidos, você não vai precisar viver uma vida sem sentido, né? Sem querer ficar fazendo trocadilho aqui, mas é mais ou menos por aí. Então, a sociedade pode promover a inclusão por meio da valorização da diferença, o reconhecimento da diversidade, né, o combate a essa questão do preconceito, do capacitismo. Como a gente fala, não basta você não ser capacitista, você tem que ser anticapacitista. Tipo a questão do racismo, por exemplo, né? Não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista, combater o racismo. Essa aí é uma boa maneira de você fomentar, né, e aumentar o grau de inclusão das pessoas com deficiência. Obrigada, doutor Kemel, muito obrigada. Doutor Kemel, aqui é a Luciana. Eu queria que o senhor falasse para a gente quais são as principais barreiras arquitetônicas, atitudinais e de comunicação que as pessoas com deficiências enfrentam no dia a dia. O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Sim, pois é. Quando a gente fala em barreiras, né, tem até um conceito interessante um filósofo inglês, que é John Stuart Mill, ele escreveu um livro muito bacana, que é sobre a liberdade. Essa questão, ele fala sobre liberdades positivas e liberdades negativas, né? Positivo e negativo no sentido de que, por exemplo, liberdade positiva é quando você tem como é que eu diria, elementos que facilitam, né, que favorecem a sua participação, ou negativo no sentido de que há barreiras, né? Por exemplo, no caso de liberdade. Mas a gente trazendo esse conceito aqui para a questão de acessibilidade, por exemplo, o que seria uma acessibilidade arquitetônica, né? Seria, por exemplo, a falta ou a presença, no caso, dependendo do contexto, de uma rampa. Agora, quando a gente fala em rampa, por exemplo, a rampa tem que ter as suas características ideais. Eu já estive em local para fazer vistoria que a rampa era tão íngreme que se alguém subisse com a cadeira ali, ia cair para trás. Então, isso não é uma rampa, né? Porque pior do que a acessibilidade é a falta de acessibilidade ou a falsa acessibilidade. Isso aí é muito pior. A questão, por exemplo, da acessibilidade atitudinal, que isso aí é uma questão muito importante que a gente tem que pensar, que tem muito a ver com a inclusão também, que é a questão justamente desses preconceitos, né? Esses estereótipos. Às vezes a pessoa simplesmente... A gente traz também um conceito, né, de empatia e alteridade, né, que tem uma diferença entre empatia e alteridade. A empatia é quando você se importa com o outro, você se coloca no lugar do outro, né? E a alteridade, realmente você se importa com aquilo ali, né? Você se coloca no lugar do outro, mas você se importa, você se incomoda com aquilo ali, né? Então, por exemplo, a questão da acessibilidade atitudinal é isso. É você, por meio de atitudes, você promover a acessibilidade daquela pessoa. Que é isso aí, por exemplo, quando não há acessibilidade atitudinal, é quando tem preconceito, quando tem discriminação e outros sentidos nesse ponto. E as barreiras comunicacionais, por exemplo, é uma falta de braille, em algumas medidas. Por exemplo, um teclado de um elevador, por exemplo.
Muita gente que conhece Braille, se você passa o dedo ali, você vê os sinais, você consegue saber que números que são. A questão também sonora, né, visual, a questão de libras, isso tudo é uma barreira comunicacional que uma pessoa com deficiência pode passar. Então, são essas 3 barreiras que tem, né? As barreiras arquitetônicas, as barreiras atitudinais e as barreiras comunicacionais, que são as questões de acessibilidade ou falta de, né, para uma pessoa com deficiência. Obrigada, doutor Kêmio. Sou eu, Maria, novamente, doutor. E eu gostaria também de perguntar novamente sobre a educação da pessoa com deficiência. Eu gostaria de saber quais são os desafios para a implementação da educação inclusiva e como superar esses desafios. Pois é, ótima pergunta, né? A gente está falando em educação, a educação é o princípio de tudo, né? Então, por exemplo, quais seriam os principais problemas? Primeiro, uma falta de investimento, isso é um problema muito grande, né? Falta de recursos para as questões de acessibilidade e as questões educacionais. A questão, por exemplo, da não aceitação, algumas famílias, que eu estava falando de superproteção, né? Algumas famílias não querem que seus filhos que têm deficiência vão para a escola. Às vezes eles acham que a criança vai ser, e às vezes acontece, tá? Eu tenho visto bastante casos desses, que a criança é discriminada, ou às vezes ela tem necessidades, principalmente de crianças com transtorno do espectro autista, que também aquilo ali é o normal dela ali, né? O que é normal, né, a gente falar? Então, a vida dela é daquela maneira, não é que ela é diferente, tal. Para ela, é aquela situação, às vezes a pessoa não consegue ficar numa sala, então tem que ter um profissional de apoio especializado. Então, a capacitação dos profissionais é um dos desafios, por exemplo. Essa aceitação, como eu sempre friso, né, que isso aí é importante, a questão da aceitação das diferenças, da valorização da diversidade, isso aí é uma questão importante também. Como eu disse, a capacitação, que deve ser contínua dos profissionais, né? E, assim, a questão dos projetos arquitetônicos, né? A escola, por exemplo, tem que ter acessibilidade, rampa, por exemplo, um piso tátil, um corrimão numa escada, isso aí tudo, às vezes, é despercebido para quem não tem essa necessidade, mas é uma questão muito importante. Outra questão que eu queria aproveitar e comentar aqui é o seguinte, parece um pouco forte, né? Mas, por exemplo, quem não for precocemente atropelado pela morte, eu espero que todos aqui vivam muito, vai se tornar uma pessoa idosa, né? E, via de regra, as pessoas idosas têm algumas dificuldades, né? De visão, de audição, cognição, motora. Então, por exemplo, a questão de acessibilidade, de educação, isso não é só uma questão para pessoas com deficiência. Porque eu mesmo, até os 38 anos de idade, eu não tinha deficiência. Eu sofri um acidente de carro, perdi a visão depois de adulto, então eu me tornei uma pessoa com deficiência. Então, essas diversidades que a vida nos proporciona, né? Isso, você pode se tornar uma pessoa com deficiência, ou você pode se tornar um idoso, que eu espero que todos virem idosos, né? Que não vão antes, antecipadamente. E vocês podem acabar, todos vão acabar precisando de acessibilidade, inclusive na educação. Eu já vou fazer 60 anos, né? Eu estou estudando ainda, estou cursando atualmente engenharia de software, pretendo ir até os meus últimos dias estudar. Então, essas questões, né, de educação, esses desafios, né, principalmente também a fiscalização do cumprimento das leis, né, que é, por exemplo, um trabalho que a gente faz lá na OAB, eu sou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e frequentemente a gente faz umas visitas para fiscalizar o cumprimento da lei, porque às vezes, normalmente, né, a lei está lá, mas as pessoas não cumprem, né? Ou por ignorância, ou às vezes até por essas questões de acessibilidade atitudinal, né? Então, essa questão da educação é um tema que me toca bastante, essa questão assim da aceitação, né, e principalmente da participação da família, de pensar dessa forma, né, que vou mandar meu filho para a escola, ele vai ser maltratado. Isso aí é importante, essa convivência com todos, né, a inclusão, como a gente fala. Muito obrigada, doutor. Doutor Kêmio, sou eu, Karine. Eu tenho uma outra pergunta. Como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência impacta a legislação e as políticas públicas brasileiras? Karine, uma pergunta sensacional. A gente não pode estar num curso de Direitos Humanos falando sobre pessoas com deficiência
e não falar da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Isso aqui é o Decreto 6949 de 2009, né? Quem é estudioso aí da área dos direitos humanos, principalmente, conhece esse decreto. Queria falar rapidinho aqui a história desse decreto, como é que ele começou. Em 13 de dezembro de 2006, por acaso é o dia do cego, 13 de dezembro de 2006, a ONU, através da sua Comissão de Defesa do Direito das Pessoas com Deficiência, adotou essa convenção, né, que foi escrita pelos membros lá da comissão, em 13 de dezembro de 2006, que estabeleceu esses direitos e garantias da pessoa com deficiência e o protocolo facultativo que os países, como diz facultativo, podem assinar ou não. Uma vez o país sendo signatário, ele tem que seguir aquelas regras. Aí, quando foi em 30 de maio, salvo engano, maio ou março de 2007, já no ano seguinte, já havia uma versão em português desse documento e o Brasil depositou e assinou o protocolo facultativo na ONU, né? Então, falou, olha, pode deixar que nós vamos fazer uma lei, vamos internalizar essa convenção na nossa Constituição. Quando foi no fim do ano, já em setembro do mesmo ano de 2007, o documento já estava pronto, foi encaminhado para o Congresso Nacional e, assim, pela primeira vez, teve uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 45, que foi promulgada em 2004, que incluiu o parágrafo 3º no artigo 5º. Esse artigo 5º, conhecido da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, no parágrafo 3º diz o seguinte, que qualquer convenção ou tratado internacional que for votado em 2 turnos, nas 2 casas, quando se fala em 2 casas, é no Congresso Nacional, né, no Senado e na Câmara, com uma votação com 3/5 ou mais, ou seja, 60% dos votos, né, favoráveis, em 2 turnos, nas 2 casas, esse tratado, essa convenção internacional, se torna como se fosse um dispositivo constitucional, é como se fosse uma emenda constitucional. Passa a valer como se fosse um artigo da Constituição. E isso aconteceu com essa Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que é a CDPD. Então, por exemplo, quando a gente estuda direito, tem a teoria da pirâmide, que é de Hans Kelsen. Se você imaginar uma pirâmide, né, um triângulo com a base para baixo, no topo dessa pirâmide tem a Constituição, que é a lei maior do nosso país. Pois existe o bloco de constitucionalidade, e abaixo da Constituição vem todas as leis. Não tem nada acima da Constituição quando você fala em lei no Brasil. Mas existe o bloco de constitucionalidade, que é como se fosse imaginário um bloco em cima, no topo da pirâmide, onde está a Constituição e estão os tratados e convenções internacionais sobre o direito das pessoas com deficiência, no caso, justamente, o Decreto 6949 de 2009, que nada mais é do que a cópia da Convenção Internacional dos Direitos sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi internalizada no Brasil por meio desse decreto. Decreto 6949 de 2009. É importante falar. E esse decreto, que foi em 2009, naturalmente, como diz a data, né, ele impactou profundamente a legislação no Brasil. Depois do decreto, veio a LBI, que é a lei que era de 2015, que é a Lei 13.146. Houveram várias mudanças na legislação. Olha, nós temos o Código Civil, que é a Lei 10.406, que é de 2002. Eu lembro, eu estava estudando nessa época, o artigo 3º e o artigo 4º do Código Civil, ele trata das capacidades, né? Antigamente, antes disso, por exemplo, qualquer pessoa com deficiência era considerada um incapaz. E, por exemplo, é o que eu falei, né? Não é porque você perdeu a capacidade de se movimentar que você se torna uma pessoa incapaz. No direito, você ser incapaz, por exemplo, você não pode assinar um documento, você não pode ter uma conta em banco, você tem que ter um representante, como se fosse uma pessoa menor de idade. E depois desse decreto, por exemplo, isso foi alterado, a questão, por exemplo, o ECA, que recebeu, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, recebeu dispositivos, assim, tratando especificamente das pessoas com deficiência, a própria Constituição, houveram alterações, a LBI, a lei de cotas, por exemplo, né, que é essa lei 8.213. Então, assim, a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, que foi internalizada no Brasil por meio desse decreto 6949 de 2009, que faz parte do bloco de constitucionalidade, que vocês veem o status, né? Ele está no topo da pirâmide, junto da Constituição, não está nem acima nem abaixo, está ao lado. Vocês veem a importância, né, do que é
uma convenção internacional internalizada por meio desse parágrafo 3º do artigo 5º, que foi instituído através dessa proposta de emenda constitucional 45 de 2004, que promoveu uma reforma no judiciário. Então, você vê, né, o que um tratado internacional pode fazer com um tema, no caso da pessoa com deficiência, na legislação de um país, né? Muito importante. Adorei essa pergunta, porque dá a oportunidade de a gente falar sobre esse decreto, que é assim, é um emblema, né? Como é que eu diria? Um marco, né, da pessoa com deficiência, dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil, né? Muito importante essa pergunta. Muito obrigado. Obrigada, doutor Cameron. Eu queria como as políticas públicas podem ser aprimoradas, né, para garantir a inclusão dessa participação aí das pessoas com deficiência. Ô, Diogo, muito boa pergunta também. Por exemplo, como é que as pessoas podem contribuir, né? O que você pode fazer para contribuir para o fomento das políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência? Bom, primeiro, como eu já mencionei anteriormente, é a observância da lei, né? Quais são as leis vigentes? Esse decreto 6949 de 2009, por exemplo, que é importante, se todos pudessem ler. A questão da Constituição, a LBI, a lei de cotas, o ECA. Então, é você tomar ciência da legislação para você saber quais são os seus direitos, né? É importante eu mencionar aqui, por exemplo, o direito, ele não é um bem material que você possa pegar, botar no bolso, levar para casa. Olha, eu tenho esse bem aqui. Como você compra, né? Você vai numa loja, você compra alguma coisa, e você leva para sua casa, aquilo ali é seu, é um bem que você tem. O direito é uma coisa que você tem, que todos têm, mas ele não é um bem material. Você não pode pegar, levar para casa, olha, eu vou guardar aqui numa gavetinha com chave, está bem guardado aqui, eu tenho o meu direito. Para você possuir um direito, você precisa exercer esse direito. E para você exercer o direito, você tem que conhecer quais são os seus direitos e quais os direitos estão previstos em legislações. Então, a primeira coisa é você conhecer a legislação, né? A participação, por exemplo, do público, como a gente já mencionou anteriormente, né? A sociedade civil em instituições não governamentais, instituições de classe, que fomentam o debate, que trazem, né, essa questão para a seara pública, para comentar em tipo, eventos como esse, por exemplo, né, que eu estou assim, super honrado de estar participando, de estar trazendo essa informação, né, que é a questão da informação, a divulgação da informação correta, isso é muito importante. Outra questão é a questão da capacitação, como eu já mencionei também anteriormente, capacitação dos profissionais. Porque, assim, não tem como você cobrar de uma pessoa algo que você não ensinou para ela, né? Afinal, por exemplo, vocês estão estudando, nós, né? Eu também sou acadêmico. Primeiro você faz a prova e depois você estuda a disciplina, ou primeiro você estuda a disciplina, depois você faz a prova, né? Naturalmente, o professor vai cobrar algo que ele te ensinou. Então, assim, eu não posso cobrar da sociedade algo que eu não ensinei, que eu não disponibilizei essa informação. Então, essa questão da capacitação contínua é algo muito importante, né? A questão, por exemplo, da participação integral e incondicional de pessoas com deficiência em todas as áreas da sociedade, desde a área política, área cultural, área de lazer. Vocês querem ver uma coisa interessante? Por exemplo, eu já visitei vários museus, né? Que eu adoro museu, assim, de vários tipos de história natural, antropologia. E, assim, eu nunca vi representado ali uma pessoa com deficiência. Eu já vi várias histórias. A gente tem aí livros de histórias, conta várias histórias, tem o Museu Imperial, né? As roupas, tem carruagem, tem tudo. Você não vê nada ali falando sobre uma pessoa com deficiência. Então, às vezes, a pessoa chega ali, uma pessoa com deficiência chega ali, ela não se vê representada. Ela fala, pô, cadê eu aqui, né? Onde é que eu estou aqui? E eu digo isso também, por exemplo, pessoas obesas. Você não vê, parece que existe algum preconceito velado, né? Ah, não vamos esconder aqui as pessoas com deficiência, vamos esconder aqui as pessoas obesas, os idosos, né? Então, essa questão da participação integral, como a gente fala, né? Nada sobre nós sem nós, isso aí é uma forma de você fomentar a questão das políticas públicas, né? E, principalmente, por último, cobrar, né? Cobrar e fiscalizar a aplicação das leis, né? Ou até o processo legislativo, como a gente tem aqui em 3 instâncias, né? No município, nos estados e na União, cada uma com as suas competências, da gente ter um processo legislativo que seja voltado, né? Que seja coerente com os interesses das pessoas com deficiência
e principalmente que essas pessoas participem desses processos, né? Para você poder assim, dizer exatamente o que você precisa, né? Tem uma coisa que acontece muito, às vezes a pessoa com deficiência, as pessoas escolhem as coisas para ela. Ah, você usa isso daqui, você come isso daqui, você veste isso daqui, olha, esse equipamento aqui é bom para você. Na verdade, as pessoas são indivíduos, né? Cada um tem suas necessidades e gostos. Às vezes você pode não gostar, mas está todo mundo usando, não importa, mas eu não me adaptei com isso. Então, me deixe à vontade, né? A pessoa tem que ser livre para fazer o que ela quiser, estar onde ela quiser, trabalhar com o que ela quiser, estudar com o que ela quiser, e assim a gente consegue promover, fomentar essas políticas públicas que tanto nos beneficiam, né? Não só pessoas com deficiência, mas todo o povo, né? Cameron, obrigado, hein? E essa informatividade é bem interessante, né? Porque eu também gosto bastante desse cenário aí de museu e eu, de fato, né, nunca vi nada nem próximo a essa razão aí de ver um quadro com um deficiente, nada, né? É só quem está em primeira pessoa mesmo e essa minha não razão, né, de não ser algo palpável, não vivenciar isso, não ter essa sensibilidade de enxergar. Você, por ser PCD, você conseguiu analisar essa condição. Eu não, achava como se a sociedade passada não existisse, né? Obesos ou cadeirantes, ou pessoas com deficiência. Me deu até um alerta aqui, porque isso é verdade. Muito interessante. Obrigadão. Valeu, muito obrigado. Um bate-papo super esclarecedor, né? A presente roda de conversa proporcionou um mergulho profundo na temática dos direitos humanos das pessoas com deficiência, evidenciando a intrínseca relação entre a assistência social e os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana. A partir das perguntas e respostas, ficou claro a importância da inclusão como um processo multifacetado, que exige uma superação de barreiras atitudinais, arquitetônicas, comunicacionais e metodológicas. Estão me ouvindo, né? A acessibilidade, em suas diversas dimensões, emergiu como um pilar fundamental para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência, permitindo sua participação plena e efetiva na sociedade. A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, Lei 13.146, como marco legal, reforma a necessidade de ações concretas para a efetivação desses direitos, demandando o engajamento de toda a sociedade. No âmbito da assistência social, a discussão evidenciou a importância de políticas públicas e serviços que considerem as necessidades específicas das pessoas com deficiência, promovendo sua autonomia, inclusão social e o exercício pleno de seus direitos. A participação da sociedade civil na formulação e implementação dessas políticas também se mostrou crucial para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, em especial a acessibilidade atitudinal, que envolve mudanças de mentalidade e a promoção de relações interpessoais, baseadas no respeito e na valorização da diversidade. Foi destacada como um fator essencial para a construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva. Agradecemos ao nosso entrevistado, o Dr. Cameron, e em especial ao professor Robson, da disciplina de Direitos Humanos, e à Universidade de Vassouras pela oportunidade de realizarmos esta roda de conversa, que certamente contribuiu para a formação crítica e reflexiva dos futuros profissionais da assistência social. Finalizamos com a frase: inclusão não é chamar para a festa, mas sim tirar para dançar. Esta metáfora nos convida a refletir sobre a importância de não apenas convidar as pessoas com deficiência para participar da sociedade, mas sim de criar condições para que elas possam dançar. Ou seja, viver plenamente com autonomia, dignidade e respeito. A inclusão não é um favor, mas um direito humano fundamental. Que possamos juntos construir uma sociedade onde todos possam dançar a dança da vida em igualdade de condições. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Parabéns. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Dr. Cameron. Foi uma honra.